gravar aqui, turma. Beleza, então é isso. Então, ó, nossos recadinhos, né? Não esqueçam, próxima semana a gente tem prova. Você faz a primeira ou a segunda chamada, tanto faz, tá mais ou menos no mesmo nível. Quando for, não esqueça hoje de entregar a atividade, tá bom? Hoje mesmo eu já vou passar uma outra atividade para vocês entregarem na semana que vem. E é isso. E a gente continua com essas atividades semanais até acabar o semestre, né? Show. Então, nossa prova AV2 próxima semana, AV3 dia 16 e dia 18 de junho. Depois da AV3 a gente encerra nossas atividades. Bom dia, Enzo. Show de bola, galera. E é isso. Então, turma, só para contextualizar, se ninguém quiser compartilhar mais nada, falar nada, fazer uma terapia coletiva, então vamos lá. E eu estou cada vez mais inclinado a acreditar que a loucura, ela é quem reina mesmo, ela é imperatriz. Se vocês leram o Elogio da Loucura, de Erasmo de Roterdã, aquele que eu indiquei para vocês, vocês vão saber o que é que eu estou falando. Realmente a loucura, ela faz muitos benefícios para a nossa sociedade. Fala, Gabriel, bom dia, cara. Tudo bom, né? Show. Fala, gente, bom dia. E aí, Felipe, bom dia, cara. Pessoal, o Felipe está falando aí, ele vai já começar, são 3 monitores, né, de filosofia geral, como vocês sabem, a Bianquinha, a Manu e o Felipe, e aí cada um vai falar de um dos 3 contratualistas. Hoje é o dia do grande Felipe, mandou aí uns slides para a massa, eu pensei que ele tinha morrido, porque, no bom sentido, porque ele desapareceu, eu disse, cara, me manda teus slides, professor, não sei o que, aí pronto, a menina sumiu, eu disse, pronto, ele não vai apresentar mais Eu não, sou tímido. aí pronto, aí ele é bem timidozinho. Inclusive, vocês viram um vídeo da Unifor que elas postaram no Instagram? Aí são vários alunos do direito passando, né? O marca-texto, passa a caneta, um por outro, né? Aí no final é o Felipe que pega a carteirinha da OAB, aí ele tá de óculos escuros e terno, ele pega a carteirinha da OAB e tira assim um óculos. Eu achei massa. Pois é, o último lá é o Felipe. Aí quando eu vi que apareceu é o Felipe, aí eu bati um shot screen e mandei para ele. Fala, Paulo, bom dia, cara. Que legal, né? Foi massa. Eu gostei muito daquela do marketing, né? Que a Unifor fez. Achei massa. Ficou irado aquele vídeo, ficou mesmo. E parabéns a todos os alunos, né? Porque imagino que não deve ter sido fácil. E os bichinhos tiveram que fazer, né? Pega daqui, pega de lá, não sei o quê. Ficou bem sincronizado, ficou muito legal. Foi bem divertido. Beleza, que bom. Pois é isso. Então, bora começar nossa aulinha hoje? Vamos lá. Turma, para a gente fazer logo, sempre a gente faz a nossa recapitulação, né? Então, a nossa matéria é para a gente conhecer muito a história da filosofia. E a gente começou a nossa matéria desde 7 séculos antes de Cristo, onde a gente começou a ver Tales de Mileto, os filósofos que são chamados os pré-socráticos ou cosmológicos, onde eles começaram a estudar o que é o arqué, o que compõe a vida, compõe os seres humanos. Eles começaram a estudar os cosmos, por que eu nasço, por que eu desenvolvo, por que eu morro. Então, eles começaram a estudar questões relativas ao cosmos. E dentro dessa primeira escola, que é a pré-socrática ou cosmológica, a gente está na filosofia clássica ou da antiguidade. Então, tem a filosofia clássica da antiguidade, que tem 4 escolas, que é a pré-socrática ou cosmológica, que tem 4 escolas aqui dentro. Tem depois a socrática ou a antropológica, a sistemática, e aí a gente finalizou com filosofia helenística. Essas 4 escolas, elas compõem a filosofia antiga, ou filosofia da antiguidade, ou filosofia clássica. Aí, após a filosofia helenística, e aí a gente já caminha para o século I depois de Cristo, surge a chamada filosofia medieval, que tem 2 principais períodos, que é a filosofia cristã, com a patrística e Santo Agostinho, que dura do século I ao século VII, mais ou menos, depois de Cristo, e do século VII depois de Cristo até mais ou menos o século XIII, a gente tem a questão da filosofia medieval mesmo, com a escolástica e São Tomás de Aquino. Então a gente viu filosofia antiga ou clássica, que aí vai do século VII a.C. até o século I a.C., depois do século I depois de Cristo até o século XIII, XIV mais ou menos, é a filosofia medieval, e a filosofia medieval a gente tem 2 períodos, que é a filosofia cristã, com a patrística e Santo Agostinho, e depois a gente, a partir do século VII, a gente tem, depois de Cristo, a gente tem a chamada filosofia medieval, com São Tomás de Aquino, e nós temos aí a escolástica. E aí nós já conversamos muito sobre isso.
Agora a gente entrou na filosofia moderna, que foi caracterizada principalmente pelo renascimento, pelo renascentismo. Do renascentismo, que é renascer os valores clássicos. Ou seja, a gente tinha um homem no pedestal, veio a Idade Média, o homem virou um mísero que queria a redenção de Deus, e aí acabou-se e se trouxe a questão do renascimento contra todos esses movimentos despóticos do Estado, da relação simbiótica do Estado com a natureza, ou do Estado com a religião. Então, o renascimento, ele é muito caracterizado, pessoal, por algumas revoluções, como a gente viu a Revolução Inglesa, lembram de John Locke na aula passada? Agora que a gente vai falar um pouco de Rousseau, a gente vai ver que ele influenciou a Revolução Francesa, que é exatamente revoluções contra esse poder absoluto do rei, esse poder divino que a igreja atribuía ao rei. Então a gente acabou a filosofia medieval e entrou na filosofia moderna. A filosofia moderna foi uma época de grande produção artística, cultural, científica, a parte, né, do renascimento. Então não posso falar de renascimento sem esquecer do humanismo, onde o ser humano volta a ser o pedestal de tudo, o ser humano volta a ser o centro de tudo e não mais Deus. É o ser humano que volta a ser o centro da ciência, o centro da arte. Então vocês lembram, por exemplo, do quadro Vênus de Milo, onde tem lá a deusa Vênus nascendo do oceano dentro de uma concha, e a deusa Vênus, ela é antropomorfizada, ou seja, ela é com feições humanas. Então, o homem volta a ter semelhança com deuses. Os deuses voltam a ter características humanas. Esse é o renascimento, porque ele está renascendo da Idade Média, da Idade Medíocre, e ele está retomando da Idade Clássica. E dentro do renascimento, que a gente não pode deixar de falar da questão do humanismo, que o homem volta a ser o centro de tudo, a gente também não pode esquecer da questão do iluminismo, que é hoje a gente vai ver que Rousseau também influenciou bastante a questão do iluminismo, que aí é exatamente... O iluminismo é você racionalizar ainda mais as questões filosóficas, tirar as questões de Deus, de achismos, colocar a razão no centro de tudo. Então a gente vai hoje para essa parte falar um pouco mais do iluminismo. Por quê? Porque dentro da filosofia moderna, a gente viu que tem 6 principais escolas. E dessas 6 principais escolas, 2 a gente já estudou. Lembram do empirismo, lembram do racionalismo. 2 vocês estudam em filosofia, em sociologia, que entra a questão do existencialismo e do idealismo, que até quando vai falar de Karl Marx, vocês estudam aqui. E 2, uma é a ciência política, né, a filosofia política, que é o que a gente está vendo, e a outra, pessoal, é o pragmatismo. O pragmático, ele é aquele cara que ele procura, através de perguntas, através de raciocínio, descartar o que não é importante. Então, até na aula da noite, eu estava dando um exemplo na terça-feira, aí eu falando, olha, eu estava orientando uma monografia hoje, e o aluno e a menina está escrevendo sobre o Aurimora Costa, que é o presídio feminino, está fazendo análise de dados, e ela me manda o primeiro capítulo falando sobre a teoria da pena, a evolução da vingança, retroagindo ao infinito. E aí eu perguntei, vai fazer alguma diferença se a gente tirar esse capítulo do teu trabalho? Aí ela falou, não. Então vamos tirar. Então, o pragmático é aquele cara bem objetivo, aquela filosofia que ela se preocupa com o que é essencial, com o que é cerne. Ela não fica divagando, quando não tem importância, ela tira da discussão aquilo. Enfim, o Isaac disse que ficou mesmo irado o vídeo. Pronto, então o que é que acontece? E a gente tem essas 6 escolas, que é exatamente o trabalho que vocês vão ter que entregar hoje, é sobre essas 6 escolas, que aí vocês vão resumir cada uma dessas 6 escolas. O próximo trabalho já eu vou colocar para vocês no Info Online, para vocês entregarem até quinta que vem. E aí são essas 6 escolas da filosofia moderna. Na filosofia moderna, dessas 6 escolas, já que a gente já estudou 2 você vê em filosofia, em sociologia. Uma que é filosofia política, que é o que a gente está vendo agora, e outra é pragmatismo, que não interessa tanto para a gente agora. A gente está, então, falando do que é mais importante para o curso de Direito. E o que é o mais importante para o curso de Direito é falar da filosofia política, que é a filosofia que volta a repensar a ética, volta a repensar a lei, virtude, volta a repensar a relação do Estado com o povo. Então, por que que a gente, ou seja, o povo, a gente criou essa entidade fictícia, que é o Estado, e por que a gente deu direito para eles? Então, em troca do que a gente deu direito para o Estado? Então, essa relação que Rousseau vem chamar de contrato social, que é o que a gente está estudando, é uma das principais discussões da filosofia política. Então, a gente está estudando filosofia política chamados contratualistas. Existem vários contratualistas e a gente está estudando os 3 principais contratualistas, que é Thomas Hobbes, que é
John Locke e Jean-Jacques Rousseau, que é de hoje. Então, a gente está estudando esses 3 contratualistas. Quando vocês forem ver filosofia do direito, o professor vai aprofundar um pouco mais a ideia deles e ainda vai trazer mais alguns, como, por exemplo, Montesquieu, quem sabe Voltaire, mas os 4, né, entrando esses 3 que eu falo, Montesquieu, eles são os principais contratualistas. Enfim, então a gente vai estudar aqui agora a questão, a gente está estudando, na verdade, os contratualistas. E o que é essencial para você sair sabendo dessa disciplina sobre o contratualismo é o que é que cada um desses 3 filósofos considera como o homem no estado de natureza. O homem é bom, o homem é ruim, ou o homem é indiferente, não é nem bom nem ruim. Então, o que é que esses filósofos, eles consideram o homem no estado de natureza. Também você tem que saber qual é o melhor contrato social, ou seja, é o Estado absolutista, é uma democracia representativa, é a vontade geral, e também você tem que saber como é a propriedade privada para cada um daqueles filósofos. Então, a propriedade privada é só do rei? A propriedade privada, ela deve ser garantida como um direito inalienável? Ou então a propriedade privada não deve existir? Então, são esses 3 os principais pontos que eu quero que vocês saibam de cada um desses 3 filósofos. Então, os principais pontos são o homem no estado de natureza, como é que o homem se comporta no estado de natureza. Para a gente sair do estado de natureza, teve que se formar o chamado contrato social, que é o contrato do povo com o Estado. Que Estado é esse que o povo vai formar? É um Estado absolutista? É uma democracia representativa? É uma democracia onde representa a vontade geral? Qual é? E, finalmente, a gente precisa saber também o que é a propriedade privada para aquele contratualista, ou seja, para aquele filósofo. Então, a propriedade privada é só do rei? A propriedade privada deve ser garantida como direito inalienável? Ou então a propriedade privada não deve existir? Então, são esses 3 principais aspectos que você tem que sair dessa matéria sabendo. Em acabando os contratualistas, a gente passa a falar da filosofia contemporânea, que aí é a última unidade da nossa disciplina, e como eu disse, a filosofia contemporânea é um pouco difícil a gente saber, porque a gente ainda está vivendo a filosofia contemporânea. Então aqui eu vou escolher alguns filósofos que eu acho interessantíssimos que vocês saibam, pelo menos a ideia é essencial, é até fancy, né, até chique você saber um pouco sobre esses filósofos, e pronto. E aí a gente termina nossa disciplina dia 16 e dia 18 de junho. Fechou? Então é isso. Para não tomar mais tempo, o Felipe fez aí uns slides, massa. Não sei se foi ele que fez, se ele pegou de algum canto, mas vocês vão ver também. Pois tá de parabéns, Felipe, os slides estão super legais. Ele me mandou aqui, turma, agora, como eu disse, ele sumiu. Aí eu vou depois colocar no Info Online para vocês. E aí vocês, ou então os monitores já compartilhei no grupo que já eu coloco no Info Online. Beleza? Pois, Felipe, tu sabe apresentar, cara? Sei sim. Pronto, então o palco é todo seu, meu amigo. Vamos nessa. Pois, falar de Rousseau. Vamos lá. Gente, bom dia. Para quem não me conhece, certo? Eu sou o Felipe, monitor de vocês. E quero deixar claro que a qualquer momento, se vocês tiverem dúvida, vocês podem ligar o microfone, pedir licença e tirar a respectiva dúvida de vocês, certo? Dito isso, Cisnem, muito obrigado aí pela oportunidade. Se eu falar qualquer besteira, você também pode ligar o microfone e me interromper. Eu adoraria. Então, sem mais delongas, vamos começar, certo? Deixa eu apresentar aqui a tela. Vamos lá. Me digam se vocês estão vendo a minha tela sendo compartilhada, certo? E deixem cientes de que vocês estão vivos, deem sinais de vida. Vou colocar para apresentar. Tudo certo? Eu não estou vendo as perguntas de vocês, então, se for alguma coisa assim urgente, podem ligar o microfone a qualquer momento. Vocês estão vendo o slide? Tudo certo? Sim, sim. Tá aparecendo, Felipe, pra ver. Oi? Sim, Felipe. Tá aparecendo. Perfeito, perfeito. Pois, bora lá. Gente, bom dia. A aula de agora é sobre o contratualista, o filósofo suíço Rousseau. Acontece que vocês podem até se enganar achando que ele é francês, mas acontece que ele nasceu em Genebra, na Suíça. Ele teve uma educação calvinista, certo? Protestante. E ele teve, como é que eu digo, pouco contato com seus pais. Pouco tempo que ele era nascido, sua mãe morreu, e um pouco tempo a mais depois, seu pai o abandonou por conta de um duelo e ele ficou aos cuidados de um tio. Logo jovem, ele foi para
para a França, certo? Foi para a França. E aqui eu vou destacar duas coisas. Ele conheceu várias pessoas, entre elas filósofos famosos, mas uma pessoa que talvez vocês não ouçam muito falar quando se fala em Rousseau é essa Madame de Warrens. Eu não sei se essa é a pronúncia certa, provavelmente ela era francesa, então eu vi que o nome dela era Françoise Louise, mas enfim. Acontece que, se vocês pegarem aqui as datas, vocês verão que quando ele tinha por volta de 20 anos, ou seja, era 1732, por aí, ele encontrou esta senhora, esta baronesa de Warren, que como é que eu digo? Na época não existia o termo sugar mama, certo? Mas ela patrocinava Rousseau. Ela pegou o Rousseau, não vou dizer para cuidar, mas enfim, eles eram amantes, eles viviam juntos, e ela sustentava ele. Então ele tinha tempo para se dedicar à música, se dedicar ao piano, se dedicar aos estudos, se dedicar à filosofia. Inclusive, ele ganhava vida como preceptor. Ele ensinava filhos de famílias ricas, famílias abastadas, famílias burguesas, que gostariam que ele ensinasse seus filhos. Então ele ensinava música, ele ensinava filosofia, e entre outros, certo? Ele era um educador, e aqui eu destaquei suas qualidades. Ele é eu não vou dizer um produto do iluminismo, mas ele é um grande filósofo iluminista. Espero que o professor possa elucidar melhor sobre o termo e o movimento do iluminismo, certo? Pois eu esqueci de pescar isso na minha tarefa de casa. Como eu disse, ele era músico, ele era literato, lia muitos livros, ele era defensor da liberdade do homem, certo? Para ele, o homem, ele nasce com um sentimento de liberdade. O homem quer ser livre, o homem é livre, o homem é bom, e eu vou adentrar mais nessa questão já já. Eu destaquei aqui, como vocês podem ver, Diderot, que é um enciclopedista. Ele teve contato com os enciclopedistas Diderot e d'Alembert, e o que acontece? Esse negócio de fazer uma enciclopédia é porque, à época, quando, salvo engano, estavam na França, eles queriam fazer a enciclopédia, eles queriam reunir todo o conhecimento, e Rousseau, ele ajudou com um verbete, salvo engano, falando sobre, ou era filosofia política, ou era sobre música. Mas isso eu posso retificar com vocês depois. Ele era uma pessoa com gênio forte, muito contestador, e as suas obras e as suas ideias fizeram com que ele fosse uma pessoa que oscilasse muito entre ter uma aclamação social e ser uma pessoa que foi exilada, como muitas pessoas com ideias grandes e potentes que poderiam, digamos assim, irritar pessoas que estavam no poder, certo? Vocês têm alguma dúvida até então? Tá perfeito, tá perfeito. Perfeito. Pois então, continuando, Rousseau, ele teve contato com vários filósofos, vários pensadores, e entre eles, ele era rival, inclusive, de Voltaire, sim, o próprio filósofo Voltaire. Ele batia, digamos assim, de frente com muitas pessoas, inclusive ao tempo em que ele foi chegar a ser exilado por conta das suas ideias, ele foi convidado por David Hume, um filósofo que, salvo engano, nós iremos tratar mais tarde, e David Hume acolheu ele, convidou ele a morar convidou Rousseau a morar com ele mesmo, David Hume, na Inglaterra. Mas, enfim, curiosidades à parte, vamos prosseguir. Essas são as principais obras que eu destaquei de Rousseau, certo? Ele escreveu muito mais do que isso, principalmente no que concerne à literatura, à música, ele escrevia peças, mas eu deixei as que são essenciais para os nossos estudos, tudo bem? A primeira obra que eu destaco aqui lembrando, olha essa data, certo? Não sei se vocês estão vendo o meu cursor, o meu mouse, aqui em 1750. Como eu falei, ele estava aos cuidados, digamos assim, da menina Madame de Warrens. É assim que eu vou pronunciar o nome dela. E o que acontece? A essa época, quando ele estava na França, teve um concurso na Academia de Dijon. Nesse concurso, era tipo um folhetim, fazia a seguinte questão, onde as pessoas eram instigadas a escrever um artigo que respondesse a essa pergunta: o que são as artes e as técnicas alavancadoras do conhecimento humano? Daí, Rousseau, ele escreve um discurso sobre as ciências e as artes. A partir daí, ele começa a ficar conhecido, ele começa a ficar aclamado, as pessoas começam olha, ele escreveu uma coisa muito boa, inclusive ele ganhou o concurso, ele ganhou 300 libras e, que eu saiba, o reconhecimento de ser uma pessoa que escreveu muito bem. Daí, ele já enseja, na sua seguinte obra, 5 anos depois,
falando sobre o discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens. Eu vou adentrar nisso nos próximos slides, mas a ideia central é que, para ele, a propriedade privada origina desigualdades. Para ele, a propriedade privada é ruim. E aí eu já faço um background que vocês tiveram nas 2 últimas aulas, onde a gente falou sobre John Locke, onde a gente falou sobre Thomas Hobbes, certo? Para Thomas Hobbes, por favor, me corrijam se eu estiver errado, mas Thomas Hobbes ele dizia que a propriedade privada era do absolutista, era de quem estava no comando, era de quem mandava na toda. E, para John Locke, propriedade privada é um direito inalienável, é fruto do trabalho de cada um. Se você tem a propriedade, se você trabalha, aquela propriedade é sua, certo? Se você ganha uma propriedade, se ela é fruto do seu trabalho, ela é sua e ninguém pode tirar isso de você, é seu bem inalienável, é seu bem maior, mas para Rousseau, e excepcionalmente para Rousseau, a propriedade privada é a origem dos males da sociedade, certo? Aí a gente chega aqui no Contrato Social, em 1762, onde ele fala, onde ele vai abordar as ideias do estado de natureza com mais clareza. Ele fala que o homem, que naturalmente almeja a liberdade, que é um ser livre, feliz, serelepe, fagueiro, ele perdeu a sua liberdade natural. Ele vai buscar agora, que ele está sem essa liberdade, sem essa ingenuidade, essa pureza de quando ele nasceu e estava entre os seus, ele vai ter que buscar agora a liberdade civil, através do pacto social, certo? Através do contrato social. E fala que o povo só será livre, de fato, nessa sociedade nova, nessa sociedade civil, quando o povo viver em igualdade, certo? Quando todos forem iguais. Chegamos aqui em Emílio, ou da Educação, tem esses 2 nomes para a mesma obra, e ele publicou no mesmo ano, como vocês podem perceber, certo? Isso não foi um erro de digitação, onde ele formula a teoria sobre a formação e educação do ser humano. Há uma curiosidade que eu tentei pesquisar um pouco, mas alguns dados que eu peguei, e não foram muitos, não foram não, falava que ele tinha cerca de 5 ou 8 filhos e todos ele mandou para adoção. Apesar disso, como vocês podem ver, ele foi julgado como uma pessoa controversa, porque ele fala nesse livro como você educa seu filho, como você vai fazer com que ele seja um pleno adulto quando ele crescer. Ele dá todo o passo a passo de que como você vai cuidar dele para que ele seja gente. E aí, o exemplo que ele dá é que ele dá todos os seus filhos para adoção. Que eu tenho ouvido falar, acontece que ele não tinha condição de cuidar dos próprios filhos, e por isso ele deu para adoção. Agora, vamos para esse ano fatídico, onde Rousseau morre, e postumamente é publicado as suas confissões. Por favor, Sidney. Na verdade, está todo correto, e eu queria só complementar falando por que ele não tinha condições. Na verdade, não é porque ele não tinha dinheiro, que na verdade ele tinha muito, mas por conta das ideias dele, do contrato social, que ele foi de encontro ao poder dos reis, ele teve que ser exilado. Ele saiu da França e voltou para a Suíça, que foi onde ele nasceu. E aí também, Felipe, já que eu te interrompi, só para também falar, quando tu começou a falar sobre, vocês podem achar que Rousseau é francês, mas na realidade ele é suíço, isso está correto, mas é porque Genebra, que foi onde ele nasceu, é a parte francesa da Suíça. Então a Suíça ela tem influência alemã, francesa e italiana, e a Genebra está dentro da parte francesa, por isso que a gente acha que ele é francês. Mas, desculpa ter atrapalhado, é só para complementar. Não, nada. Muito obrigado pela contribuição. A ideia de que ele era pobre, pelo contrário, ele era rico, entendeu? Não era à toa que, assim, ele falava, muito embora o que ele vai falar sobre propriedade privada, que eu vou deixar o Felipe, que ele já falou um pouco, não vai tão ao encontro assim como era John Locke, né? Que John Locke fala, não, propriedade privada de cada um, trabalho para ganhar. Vai ser um pouco diferente. Valeu, cara. Pois, muito obrigado pela intervenção, professor. Inclusive, eu tinha feito um slide que era explicando, assim, eu achei bonitinho, certo? Colocaram o mapa de Genebra, só que aí eu percebi que ele ficou muito pouco tempo. E eu achei só legal fazer uns comparativos, né? Que você falou sobre o interligamento das matérias, aí eu pensei em ciência política, falar que a Suíça ela é também chamada de Confederação Helvética, composta por 26 cantões, e para quem não sabe, cantão é um termo para designar um território administrativo. Enfim, é só um nome fresco, que nem a gente tem o nosso Distrito Federal, mas não é a mesma coisa. Enfim, curiosidades à parte, vamos continuando. Rousseau morre em 1778 e, postumamente, é publicada suas confissões. Nos últimos anos de sua vida, ele começa a escrever confissões, onde ele faz um autoexame da sua vida e, inclusive,
obra, ele fala sobre o primeiro encontro que ele teve com a menina Madame de Warren, certo? Então, vamos prosseguindo. Para que a gente possa entrar no que eu vou dizer, que vocês bem conhecem como estado de natureza, vamos falar primeiro a distinção que ele faz de instinto e razão. Todos nós, seres humanos, para Rousseau, temos o instinto e temos a razão. Acontece que o sentimento, o instinto, né, para Rousseau, é o sentimento natural que faz o homem agir em prol do bem comum. Ele vive pensando no próximo. O homem, ele é um bem, ele é um ser, por natureza, solidário. Ele só quer o bem do próximo, ele quer ficar de boas, ele é um ser tranquilo. Acontece que, quando chega essa vida em sociedade, esse pacto social, essa interação com mais pessoas, a sociedade e as leis, a gente vai começando a praticar, a estimular, a exercitar a nossa razão, que é repleta de egoísmo, onde impera a nossa vontade individual. Vamos nos tornando mais racionais e vamos nos tornando mais frios por causa disso. E aí eu entro nesse slide lindo que eu fiz, onde eu coloquei Terry Crews para, como é que eu digo, ilustrar o estado de natureza, onde nós nascemos bons, onde nós temos o mito do bom selvagem, aquela pessoa solidária, pura, com a inocência e uma pureza moral intrínseca ao nosso ser, e onde a gente não sabe fazer um discernimento do bem e do mal. Nós não temos esses valores, mas nós somos bons, nós somos livres, nós queremos ser livres, e é isso. E aí chega o Pacto Civil, e aí chega o nosso exercício da razão, e aí, com a sociedade civil, chegam as imposições da sociedade, chegam as imposições morais. Nós começamos como essa ilustração muito bonitinha que eu achei, nós estamos amarrados para viver coordenados numa sociedade. E apesar de tudo, não é de todo ruim, porque conforme nós vamos usando a nossa razão, mesmo que nós percamos algumas qualidades inerentes do nosso ser, a gente desenvolve nossas faculdades mentais, a gente desenvolve a arte, desenvolve a razão, desenvolve o nosso intelecto, certo? Prosseguindo. Nós vamos falar agora do contrato social. E aí, em meio às minhas pesquisas para estudar Rousseau, eu vi essa questão que eu achei genial. Como é que você preserva a liberdade natural do homem e, ao mesmo tempo, garante a segurança e o bem-estar da vida em sociedade? Como você faz isso? Rousseau, ele olhava para essa questão e falava assim, o homem nasce bom. O homem, em sociedade, como ele é corrompido, ele precisa ser reeducado através do que Rousseau vai abordar, que é o termo da vontade geral. Vamos tratar disso nos próximos slides. Calma aí, galera. E a vontade geral, ela auxilia o povo a tornar o Estado o órgão de representação eficiente do povo. E tenham calma assim com os termos que eu estou usando, porque representação não foi um termo muito feliz, mas foi o que eu tirei da cabeça para colocar aí. Acontece que, para Rousseau, e ele é a favor da democracia direta, ele olhava com muitos bons olhos o modelo da Roma antiga, antes dos Cesares, certo? Ele gostava daquele povão junto, decidindo, e aquela é a vontade geral. Que eu vou até logo pular para mostrar para vocês isso daqui, que é a diferença que Rousseau faz da vontade da maioria para a vontade geral. A vontade da maioria, pessoal, é simplesmente a soma de todas as nossas vontades individuais. Se aqui nesse gesto tem cerca de 40 pessoas e cada um tem uma vontade, vamos dizer que estamos de frente de uma questão difícil, certo? A gente tem uma opção, chegou a Pardal, está aqui a indústria Pardal na nossa frente, nos oferecendo picolés, tudo bem? E acontece que cada um quer um sabor diferente. O Enzo quer morango, a Bianca quer uva, a Ana Luísa quer limão, eu quero pistache, e a Pardal não pode oferecer tudo isso. Mas ela tem um monte de outros sorvetes. E a gente pode comer os outros sorvetes. E por que eu estou enrolando tanto? É para explicar que a vontade da maioria, por mais que ela seja, assim, uma utopia no sentido de que todos nós queremos uma coisa, certo? Todos nós queremos um Brasil melhor, por exemplo, e todos nós desenhamos na nossa mente caminhos diferentes para seguir isso. Acontece que tem um caminho que talvez seja mais demorado, mas ele é mais praticável, que é a vontade, o caminho da vontade geral. É onde a gente chega e nossos interesses unidos formam um interesse coletivo, formam a vontade geral, formam esse pacto social ao qual a gente se submete para caminhar, para a gente se desenvolver, entendeu? Professor, tudo certo até então? Tudo fantástico, Felipe, tudo fantástico, cara. Tô só anotando aqui, o pessoal tá fazendo perguntas muito boas, depois eu vou discutir com base no que tu tá falando. Massa. Pois continuando.
como eu estava dizendo, a vontade geral auxilia nós, o povo, a tornar o órgão, o Estado, o órgão de representação eficiente, certo? Como um todo, que vai se desenvolvendo, que vai chegando até onde a gente quer, que é o nosso fim, é o nosso objetivo, o nosso destino, é a nossa meta. A gente quer, sei lá, fazer o país, assim, a gente quer ser pessoas melhores enfim, efeito cascata, né? Tudo vai melhorando pra gente. Então, assim, e se a vontade geral do povo, se o nosso interesse coletivo não é representado pelo Estado, se a gente não é respeitado, e nós, que somos os titulares dos nossos direitos, que nós temos os nossos objetivos, que nós colocamos, seja nós mesmos, lá na política de Rousseau, naquele palquinho da vontade geral, mas há também, e eu faço um parênteses, eu abro um parênteses aqui para explicar que tem muitas das ideias de Rousseau, como essa da vontade geral, que ela tenha os seus defeitos. Suponho que o professor já vai abordar isso também, que é a questão de que, por mais que seja muito interessante uma democracia direta, onde todos vão falando, praticando, se ajudando, é mais viável para lugares pequenos, para países pequenos, para territórios condensados, para pessoas que têm uma cultura mais próxima uma da outra. E, por conta disso, como é que eu digo? Porra, perdi o fio da meada. Perdão o palavrão. Continuando. Se a vontade geral do povo não for representada pelo Estado, o povo tem o direito de derrubar o governo. Lembrei, se a gente está, por exemplo, não podendo ir numa democracia direta porque é difícil que milhões de pessoas consigam, ao mesmo tempo, entrar nessa discussão política, a gente pode eleger representantes, certo? De forma direta. E aí chega o conceito de Rousseau, que além da opção de sermos todos atuantes na política, tem o viés dele ser a favor da aristocracia, de pessoas preparadas e que nos representem, que estejam lá. Um grupo pequeno, seleto, certo? Para tomar conta do recado. Continuando, falamos agora da propriedade privada para Rousseau. Para Rousseau, é de praxe. A origem da desigualdade, a origem do mal entre os homens vem da propriedade privada. A partir do momento em que o primeiro sabidinho colocou uma estaca no chão e demarcou sua terra e disse que aquilo era sua propriedade privada e as pessoas ao seu redor acreditaram, ali se instalou a sociedade civil, ali se instalou o mal. E ali a gente começou a, digamos assim, ao olhar de Rousseau, a decair, certo? E o que acontece? Falando aqui das causas das desigualdades sociais. Para Rousseau, quem tem a propriedade, as poucas pessoas que conseguem ter propriedade, a demarcar seu território, a serem donos das posses na sociedade, eles acabam tendo mais poder. E os outros que não têm ficam sujeitos aos mandos e desmandos desses proprietários burgueses. Daí, Rousseau vai desenvolver o conceito de vontade geral, que norteia o povo a fazer um bom governo, uma boa política e tudo que é necessário para a gente viver bem nessa sociedade civil. Ele também, como eu disse antes, ele defende a democracia participativa, principalmente em locais menores, onde você pode até escolher os representantes, aí falei da aristocracia, e temos aí o interesse coletivo. Por fim, tem a diferenciação que Rousseau faz da desigualdade político-moral e da desigualdade física. Ele fala que quando a gente nasce, todos nós temos uma grande semelhança, certo? Que são todas as nossas diferenças. A gente não nasce infeliz, a gente não fica infeliz, a gente não se torna infeliz porque a gente é diferente, porque eu sou mais gordo ou mais magro que você, porque eu tenho uma roupa de marca ou sem marca. Acontece que a gente é infeliz a partir do momento que há uma desigualdade político-moral. A desigualdade física não, mas quando há uma desigualdade política-moral, que é ela que nos causa infelicidade. É quando alguém está no poder e nos subjuga de forma arbitrária, é quando a gente se sente tolhido, é quando os nossos direitos parecem estar ameaçados, ou quando estão de fato, certo? E aí, de novo, a gente se junta nessa sociedade civil que precisa ser reeducada e a gente vai atrás do nosso interesse coletivo e trabalhando juntos para nos desenvolvermos, certo? E aí eu deixo essa frase linda de Aristóteles para finalizar a aula, que é: devemos tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual na medida de suas desigualdades. Tudo bem? Para quem não entendeu a priori, se você é igual a mim em direitos e deveres, tudo beleza. Mas se alguém, por exemplo, vamos dizer, um deficiente, um portador de deficiência, vai concorrer a um cargo, um emprego, é preciso que ele tenha um edital, uma vaga para ele separada.
assim, só para que ele possa concorrer também, certo? Ele tenha a sua chance de participar dessa sociedade igual a gente, e enfim. Essa é basicamente a ideia. Então, gente, muito obrigado. Estou à disposição. Contem comigo para tudo. Cuida. Professor, lhe passa a palavra. Quando quiser. Não fique tímido. Felipe, eu acho Muito que obrigado, tem algumas pessoal. perguntas aí que tu consegue responder. Certo. Deixa eu ver. Eita, gente, quanta mensagem. Muito obrigado, ficou encabulado. Deixa eu ver. Vamos lá, do começo. Tem que respeitar, foi gravado o vídeo, ficou mesmo, muito obrigado. Sim, haha, amei, kkkk. Amei a analogia, muito obrigado, Ana Luísa. Esse Felipe é incrível, eu sei, Bianca, muito obrigado. Pedro Jair, eu sei que você achou chique, é a camisa. Vamos lá. Cisne Filho, alguém falar que eu atrapalhei? Não. Papapá, pipipipopopó. Mito demais. Que isso, Isaac? Para. Professor, havia uma frase que dizia que a propriedade privada causou a criminalidade. Isso é teoria de algum pensador? Amigo, assim, pelo que a gente acabou de ver, sim, eu acho que isso encaixa, sim, na teoria de Rousseau, certo? Na visão de Rousseau, que se para ele a origem de todo mal é o surgimento da propriedade privada, então, porque assim, quando a gente está de boa na nossa sociedade, cada um está livre, é claro, com os seus nichos, né, as suas famílias, porque você não vai nascer sozinho, você começa a interagir, e aí, como eu disse, surge uma pessoa que teve uma ideia, botou uma estaca, demarcou o seu território, disse que aquilo era propriedade dela, e aí começou o que a gente chama de sociedade civil, certo? Para Rousseau, e a partir desse momento, a gente começa a usar a razão, e a gente começa a se questionar o que é propriedade, o que não é, o que é invasão de propriedade, o que não é. Isso é seu? Você está sendo egoísta? Eu acho que eu quero brigar com você. Então, sim, isso pode se encaixar, sim, na teoria de Rousseau. Tudo bem? Espero ter respondido a sua pergunta. Vamos lá. Pronto, galera, foi Sara, mal, caí muito no obrigado. final, na hora que tava falando Perfeito. de Aristóteles. Terminei, Filipão, que aí eu entro, quando puder. Pode... Tá, deixa eu só terminar aqui. Edmilton, pela propriedade privada, podemos dizer que o Rousseau originou o comunismo? Muito boa a sua pergunta, Edmilton. Eu diria que ele foi um precursor, certo? Quem origina o comunismo, digamos assim, até porque ele inspira... Tá bom, vamos do começo. Nós já estamos no século, agora, IV a.C. Temos Platão, onde ele fala da República, beleza? Isso você sabe. Ele fez uma obra da República, onde ele fala qual é o modelo de governo ideal, onde todo mundo é feliz e a política é bacana. A partir daí, nós temos, na mesma época de Nicolau Maquiavel, lá pelos anos 1500 e pouquinho, Thomas Moros, que ele fala, como é que eu digo? Obrifica a sua obra, a utopia, onde segue nessa linha de pensamento de Platão, qual é a sociedade ideal. Daí nós vamos para do contrato social de Rousseau, onde ele estuda essas ideias. Salvo engano, é do contrato social. Eu tenho que te dar essa resposta com certeza ainda. Professor, se quiser me interromper. Eu posso responder essa pergunta se tu quiser, mas pode continuar, caso queira também. Tá, só para finalizar a ideia, o Karl Marx, que origina o termo comunismo, ele se baseia muito nas ideias de Rousseau, nas ideias de, como é que eu digo, do mito do bom selvagem, que nós somos bons e que a propriedade devia ser algo de... Na verdade, ele pega muitas ideias de alguns filósofos, agora estou sem propriedade para falar disso, vou deixar isso para o professor. Tava indo no caminho certo, viu? Eu sei, mas eu não vou falar besteira. Deixa eu ver. Tá, top. Muito boas suas intervenções, Ana Luísa. Deixa eu ver. Poxa, pardal, cara de morango. De cajina é melhor, tudo bem. Eu só acreditava que a propriedade privada teria sido um dos principais motivos da degradação daquela situação inicial de liberdade rumo às regiões. Rapaz, eu não consegui acompanhar a ideia dessa resposta. Cadê? Não tô refrigerante. Isso, tanto Quem foi, ô Felipe? Porque pede para essa pessoa copiar e colar a pergunta de novo, porque como eu caí, eu perdi todos os comentários. Qual? Certo. Tá bom, deixa eu te mandar aqui. Eu respondo para ele.
Beleza. Edmilton Rodrigues. Irei lhe copiar agora. Ah, foi ele mesmo. Com a sua permissão. E outra coisa, pediram no privado para tu falar de novo da vontade da maioria e vontade geral, caso você queira. Pode deixar, que eu falarei, gente. Vocês me pedem, eu faço. Vocês mandam aqui, vocês são os chefes. Deixa eu ver. Professor, eu vou deixar aqui só. Já pode ir encerrando, copiar e porque eu colar. também queria falar antes de acabar a aula. Por favor, eu já tô cansadinho, vou me hidratar. Tu vai falar da vontade geral e da maioria ou não? Não, pode falar por mim, por favor. Quero ouvir a sua voz. Tô com saudade. Beleza, vai dar certo. Show. E parabéns, deixa eu bater palma aqui. Obrigado, gente. Obrigado. Gostei demais. Tenho certeza que todo mundo gostou também. Você tá de parabéns, Felipe. Muito bem feito. Sério que eu adorei esse comentário do Lucas Valverde. Eu vou copiar e colar. Deixa eu ver aqui. Obrigado, o Lucas tá falando. Acho que quando o Rousseau falou que o homem era bom, ele tava falando do Felipe. Eu não tinha visto não essa coisa. Tassiana, eu vou disponibilizar assim a apresentação, certo? Pronto, manda lá no grupo, Felipe, eu também vou botar no Unifó Online, tá bom? Show. Acertou. Bora lá, turma. Felipe, parabéns mesmo, foi muito bom, tá todo mundo aqui aplaudindo, foi realmente muito legal. Muito bacana esses meus monitores, os três, essa palavrinha que eles dão com vocês, né? Essas aulas que eles dão com vocês, são futuros professores, daqui a pouco são meus colegas lá na MFO, se Deus quiser. E é isso. Parabéns. Show, turma, vamos conversar aí sobre algumas coisas, até pra gente sintetizar. E aí eu começo exatamente com a pergunta que o Felipe estava no caminho correto, só que só faltou ele concluir. É assim, não dá para dizer que Rousseau ele foi socialista, e nem muito menos comunismo, porque comunismo acaba sendo utopia, já eu falo da diferença. Mas, na verdade, qual foi o pensamento de Rousseau? Estou só sintetizando sobre o que o Felipe falou aí. Para Rousseau, o homem é bom, só que ele encontra ferros em toda a sociedade. O que é que ele quis dizer que o homem é bom? No estado de natureza, para Rousseau, o homem é bom, só que a sociedade o corrompe. E por que a sociedade o corrompe? O Felipe falou no segundo slide que o Rousseau ele participou de um campeonato, né, da Academia de Dijon, que aí ele foi premiado. Ele até ganhou 300 libras, ganhou outras coisas também. O fato é que, e foi quando ele começou a ter mais notoriedade, foi depois que ele participou desse concurso na Academia de Dijon. O fato é que ele escreveu criticando toda a organização social. Então, o ponto para você entender Rousseau é que ele entendia que o homem era bom por natureza e que ele não necessariamente seria corrompido pela sociedade. Então, se a gente vivesse num estado de natureza, que para ele, só para vocês terem noção, para ele a sociedade ideal era a sociedade romana, antes dos Císares. Foi exatamente um ponto que o Felipe falou, que dá certo, aí o Felipe disse assim, vou até deixar o professor fazer uma crítica, mas esse pensamento dele dá certo, dá quando a sociedade é pequena. E não quando você tem quando você tem 2 bilhões de habitantes, 7 bilhões de habitantes, não dá, já é muita gente. E o fato é que, para Rousseau, o ponto para você entender é que ele entendia que o homem no estado de natureza era bom. Então, se eu estivesse no estado de natureza e tivesse contato com poucas pessoas, era aquela história do bom selvagem mesmo. Eu ia me apaixonar, eu ia ter amor próprio, eu ia amar a natureza, eu ia amar a Deus, eu ia conseguir me casar, ia ser um bom selvagem. O grande problema, no ponto de vista de Rousseau, é quando começa a ter muita gente. Quando começa a ter muita gente, a sociedade, ela necessariamente requer uma organização social. E dentro dessa organização social, que entra a política, que entra a propriedade privada, que entra toda a organização social que a gente está imerso hoje, o homem acaba se corrompendo. E aí vem o grande problema da humanidade, exatamente o fato da sociedade ter que se organizar e como é que a sociedade se organizou? Se organizou estruturado em propriedade privada. Então, quando o primeiro homem chegou no terreno e delimitou, como o Felipe falou, surgiu a propriedade privada e começou a corrupção humana. E se você pensar, na teoria, tem muita coisa de verdade o que ele está dizendo. Então, para responder, né, só para concluir o pensamento do Felipe quando ele estava falando da pergunta que se foi ele que criou o comunismo, o socialismo e tal, é assim, o socialismo ele é uma doutrina econômica, política econômica, que ele tenta trazer a igualdade para todos os seres humanos, né? E a implantação dessa igualdade econômica, ela gera o comunismo. Então, o comunismo até a gente diz muito que é até utópico. Então, o Rousseau, ele não foi socialista, não dá para dizer que ele foi o fundador do socialismo, mas o socialismo pegou muito das doutrinas de Rousseau
para poder fazer suas bases teóricas, já que Rousseau acreditava que exatamente a propriedade privada, essa organização social, essa propriedade privada que existem, elas corrompem os seres humanos. E aí você muitas vezes pega se perguntando como é que, por exemplo, o cara é político. Agora, né, o senador, no caso do Bolsonaro, né, que a PF acabou de descobrir que foi repassado do fundo partidário, o filho 01, né, do Bolsonaro, repassou do fundo partidário 500 mil para um escritório de advocacia. E aí estão até pedindo para ele devolver, tá? Confusão. Então aí você pergunta, caramba, o cara é milionário, tem dinheiro até dizer chega. Não estou falando que ele cometeu corrupção nem nada, não. Só estou falando assim, existem situações que a gente se pergunta que o cara é milionário, é dinheiro que ele não consegue de jeito nenhum gastar em vida, e o cara continua corrupto, o cara continua doido. Enfim, o que é que acontece? Acontece que realmente a propriedade privada ela acaba corrompendo o ser humano. E esse é muito o pensamento de Rousseau, que nós somos bons. A sociedade é que corrompe a gente. Por que a sociedade corrompe a gente? Por conta dessa história de propriedade, por conta dessa estrutura. Então, enquanto para Rousseau a gente nasce bom, a sociedade o corrompe, a propriedade privada para Rousseau não deveria existir. Daí porque os livros de Rousseau foram muito bases não só para o iluminismo. Rousseau não só influenciou o iluminismo, como também influenciou o romantismo, como ele também influenciou o socialismo. Mas é um erro dizer que Rousseau era socialista, até porque pobre ele não era. Tranquilo? Show. Então o que é que acontece? Para responder à pergunta, ele não foi socialista, não foi ele que fundou, mas o socialismo ele pegou as ideias dele. Aí o Edmilton falou assim, pela propriedade privada, podemos dizer que Rousseau originou... foi essa pergunta, né? O comunismo é a implantação do socialismo. Tá? Então, a pergunta seria, Edmilton, um pouco mais correta, tecnicamente mais correta, se fosse pela propriedade privada, podemos dizer que Rousseau originou o socialismo, aí é o que eu já expliquei. Não foi ele que originou, mas o socialismo ele pegou muitas das ideias dele, porque o comunismo é a efetiva implantação do socialismo. Aí o Gabriel está falando assim, o diretório na Revolução Francesa foi baseado nas ideias de Rousseau, foi mesmo, como a gente já falou, até respondi para ti, Gabriel. E o Lucas, acho que quando Rousseau falou que o homem era bom, ele estava falando, Felipe, teve outra pessoa que perguntou, foi tu, não foi não? Foi o Paulo, o Paulo e Edmilton falaram a mesma coisa, né? Turma, se eu não estiver respondendo mais alguma coisa, vocês me falam. Qualquer coisa eu vou até procurar aqui, pode ir falando. Pronto, teve outra pergunta. Show, turma. Qual é que vai ser a atividade dessa semana, tá? Eu vou postar uma tabelinha, você pode até fazer, onde eu vou colocar os 3 filósofos contratualistas, que aí peguem papel e caneta na mão, porque se você anotar já vai ficar mais fácil. Poderia falar um pouquinho da obra Emílio. Ana Luísa, não posso não, porque realmente eu não li essa obra. Aí eu não vou ter propriedade para falar, não. Eu sei do que se trata, mas eu não vou falar não, porque eu realmente não li. Como diria Glória Pires, não sou capaz de opinar sobre isso. Ela não é capaz de opinar sobre nada, né, no Oscar. Vai dar certo, Deus está vendo tudo. Então, turma, o trabalhinho dessa semana vai ser o seguinte, vai ter uma tabelinha, e aí vocês vão, eu vou colocar os 3 filósofos contratualistas que a gente está estudando, que é Thomas Hobbes, o John Locke e o Rousseau, e aí a gente vai falar sobre estado de natureza, sobre propriedade privada e sobre o contrato social para ele. Bora fazer agora isso? Eu vou falar, vão anotando. Vocês vão fazer o quê? 3 linhas, 3 colunas. E aí, o Renato está entrando. Bem-vindo, Renato. A aula já está acabando, mas você está entrando, seja bem-vindo. Então, turma, a gente vai fazer uma tabelinha com os 3 contratualistas e as principais ideias sobre cada um desses 3 pontos. Então, quais são os 3 pontos? O primeiro é o homem no estado de natureza, o segundo é o contrato social e o terceiro é a propriedade privada. Ou você pode inverter a ordem, não tem problema. Então, para Thomas Hobbes, o homem no estado de natureza era um homem ruim. O homem nasce mal. Para Thomas Hobbes, tá? Que é o que a Bianca apresentou, que é o que defende o absolutismo. Então, para Hobbes, o homem nasce ruim. Lembre, o homem é o lobo do próprio homem. Já para John Locke, que foi o que a gente apresentou na terça passada com a Manu, para John Locke, o homem não é bom e nem é ruim, nem é mal. Ele pode fazer coisas ruins, coisas boas movidas por paixão, mas para John Locke ele não é bom nem ruim. Já para Rousseau, que é o ponto-chave para você entender as ideias do Rousseau, é que o homem nasce bom, a sociedade o corrompe. O homem nasce bom e a sociedade é que
que tem ferros, né? Que ele já tem, o homem nasce bom, mas encontra ferros para todos os lados. Então, para Hobbes, o homem nasce mal. O homem é o lobo do próprio homem. Para John Locke, o homem não nasce bom nem mal. O homem é um folha em branco. Lembram do empirismo de John Locke, que a gente falou na aula passada? E aí, para Rousseau, que é o que a gente está vendo agora, o homem nasce bom. E é a sociedade que o corrompe. Fechou? Aí, para esses três, o que é que eles dizem sobre contrato social? Para Hobbes, o contrato social deveria originar um Estado absolutista, onde o Estado, onde tudo é do rei. Para Hobbes, o contrato social deveria originar um Estado absolutista, onde tudo é do rei. Para Hobbes, turma, não existia até propriedade privada, mas eu já chego a falar sobre isso. Já para John Locke diz que o contrato social deveria originar um sistema de governo representativo. Então, é uma democracia representativa, como é a nossa. Ou então, para John Locke, que é o que a gente falou até na aula passada, é a monarquia parlamentarista. Então, para Locke, a gente deveria ter o direito de votar e de escolher os nossos representantes. E já para Rousseau, que é o que a gente está estudando agora, para Rousseau, o sistema do contrato social ideal é a democracia direta, participativa, onde prevalece a vontade geral. Onde prevalece a vontade geral e não a vontade da maioria, como o Felipe já falou. Então, turma, para Hobbes, o contrato social dá origem ao Estado absolutista. Só o Leviatã, que foi que ele fez na metáfora do Leviatã, é que é capaz de trazer segurança para a sociedade. Para John Locke, é a democracia representativa, ou um sistema político representativo, como a monarquia parlamentarista. E, finalmente, para Rousseau, é exatamente a democracia participativa. Então, para Rousseau, o preâmbulo da nossa Constituição, a Constituição Federal, ela tem um preâmbulo, é um textinho, que é feito, rogando a Deus, eles invocam Deus e tal, aí promulgam a Constituição. E lá na própria Constituição da gente, tem assim, todo poder emana do povo. Vocês já devem ter ouvido falar nisso. Todo poder emana do povo. Isso é muito o pensamento de Rousseau, que é todo poder emana do povo, ou seja, é o povo que deve representar diretamente. Isso para Rousseau, né? Para Locke, a democracia representativa, que é a nossa. Show. E, finalmente, para a propriedade privada. Para Hobbes, a propriedade privada é toda do rei, então a gente não tem propriedade privada, existe propriedade privada, mas é toda do rei. Já para John Locke, a propriedade privada é um direito inalienável, absoluto, é um direito tão importante como a vida e a liberdade. Lembrem que John Locke, ele é um burguês, ele influenciou muito a Revolução Inglesa, como a gente já falou, e Rousseau, que influenciou muito a Revolução que veio mais tarde, que foi a francesa, que aí, com base nas ideias do iluminismo, ele também influenciou o romantismo, o socialismo. Para Rousseau, a propriedade privada não deveria existir. A propriedade privada ela é a causa de vários males da sociedade, é a causa de que eu, que nasci bom, eu fiquei corrompido por conta da propriedade privada. Então é esse quadrinho que eu quero que vocês façam para a atividade de quinta-feira que vem, tá? 3 colunas, 3 linhas falando desses 3 pontos. Espero que vocês tenham anotado. Aí, turma, antes de eu ver aqui a dúvida, o Filipe diz assim, professor, eu vi uma frase que dizia que a propriedade privada causa criminalidade. Pronto, Pedro, é exatamente essa tua dúvida. É exatamente, é isso mesmo, já é de Rousseau. Muita gente tem essa teoria, né, que é a propriedade privada que causa a criminalidade. Realmente é a desigualdade social, gerada principalmente pela falta de educação, que gera toda a criminalidade. Então, realmente, essa questão de que a propriedade privada é que traz a criminalidade, ela não é só de um autor específico. Rousseau, por exemplo, ele falava muito isso, que a causa dos males da sociedade é exatamente essa propriedade privada. Tanto é que, para ele, a propriedade privada não deveria existir. Entendeu, Pedro? Então, você pode atribuir, inclusive, a Rousseau um pensamento como esse. Show. E não confunda a democracia representativa com a participativa. Exatamente. O John Locke, ele queria que a gente pudesse sempre escolher nossos representantes. Já o Rousseau, ele queria que a gente pudesse participar diretamente. Para ele, a sociedade ideal era a sociedade romana antes dos Císares, onde as pessoas participavam diretamente da democracia. Show? Beleza, pois é isso que vocês vão fazer. E aí, turma, para a gente caminhando para o final da nossa aula, é interessante a gente conversar também sobre o último slide do Felipe, né, que é uma coisa que vocês vão ver muito na faculdade de Direito.
O Felipe colocou uma frase de Aristóteles que diz assim, o homem devem se tratar os iguais de maneira igual e os diferentes de maneira diferente. O que é isso? É o que a gente chama de princípio da igualdade material. Existe o princípio da igualdade, vocês vão estudar em constitucional, os direitos fundamentais. Um dos direitos fundamentais que vocês vão estudar é o princípio da igualdade. A igualdade tem a formal e tem a igualdade material, que é essa de Aristóteles. O que é a igualdade formal? É tratar todo mundo de maneira igual. Então é dizer assim, todo mundo que está aqui nessa aula, essas 32 pessoas que estão agora, todos vocês vão ser guerreiros. Pô, mas eu não tenho perfil para ser guerreiro. Talvez uma mulher não tenha, talvez outra mulher tenha. Então, tratar todo mundo da mesma maneira. Então, todos vocês, 32, se virem, isso é igualdade formal. Os 32 vão ganhar R$ 500 e se virem. Aí ele não olha a igualdade formal, não olha se um é velho, se é um doente, se um não pode trabalhar, se o outro pode trabalhar. A igualdade formal, né, é tratar todo mundo de maneira igual. Só que o que a gente vem buscando cada vez mais é a igualdade material, que é a dita por Aristóteles, onde o homem deve ser tratado, os iguais devem ser tratados de maneira igual, os diferentes devem ser tratados de maneiras diferentes, no intuito de atingir a igualdade. Acredito que nenhum de vocês aqui recebeu o auxílio emergencial que o governo está dando, os R$ 600. Eu não recebi, acredito que vários de vocês não receberam. Por quê? Porque nós não estamos em uma condição de miserabilidade plena, ou então de situação de vulnerabilidade plena para receber esse auxílio emergencial. Então, dá auxílio emergencial só para quem precisa, para trazer o quê? A igualdade. Já que eu tenho certeza que nenhum de vocês faltou comida qualquer dia, mas tem gente que está faltando comida, tem gente que está desesperado. Até o Ministério Público de São Paulo emitiu uma nota para o governador dizendo que, se continuar a quarentena, vai começar a haver vandalismo e vai aumentar a criminalidade. Por quê? Por conta da fome. Então, o próprio Ministério Público de São Paulo já deu uma nota dizendo, olha, a fome está voltando, a fome está batendo cada vez mais. E quando a fome bater, aumenta a criminalidade de São Paulo e aumenta o vandalismo. Ou seja, não faltou comida, graças a Deus, na mesa de nenhum de nós. Mas faltou comida na mesa, ou está faltando, de muita gente. Para evitar isso, o governo deu auxílio emergencial para quem realmente está precisando, para tentar fazer com que haja uma igualdade e não falte comida na mesa deles também. Então, o direito, ele todo tempo busca essa igualdade material, já preconizada por Aristóteles 4 séculos antes de Cristo. Exatamente porque Aristóteles já falava que a gente deve tratar os iguais de maneira igual, o diferente de maneira diferente, e trata os diferentes de maneira diferente para chegar a uma igualdade. Beleza, pessoal? Aí deixa eu ver aqui. O Paulo está falando assim. O Paulo está colocando, né? Ele já resumiu aí para vocês, já ajudou na atividade. Queria muito que vocês saíssem sabendo desses três. É essencial para um operador do direito conhecer esses três. Morro de pena daqueles que estão até pagando faculdade e não estão vindo para aula, ou muitas vezes achando que filosofia não é importante. E aí, pronto. Aí o Pedro disse que eu respondi, show. A Sara disse que a Fê foi fazer, tá excelente. E o Felipe tá falando boa. Pois, galera, então é isso. A nossa aula é essa. Selfie? Ah, selfie? Bora, galera. Todo mundo abre a câmera aí. Eu te mandei 3 fotos. Vai, Sara. Vai, Paulo. Tu sabe colocar Bora, meus no monitores, layout? por favor. Meus monitorandos. Galera, todo mundo abre aí a câmera. Liga aí a câmera, só para o Felipe bater uma foto. Renato. Esse Renato Felipe, é desenrolado. Tu sabe alterar o layout? Perfeito. Também tô. Tu sabe alterar o layout, Felipe? Sei sim. Para todo mundo te ver? Né? É em blocos. Não, tu vai botar em blocos. Tu vai aqui, ó, nesses 3 pontinhos do lado direito, clica, aí tem assim, alterar layout. Aí tu bota em bloco. E aí tu pede pra galera, o Renato, o Isaac, pra galera abrir a câmera. Pronto, ó, o Renato abriu. Bora, Cleide. A Cleide abriu. Vai, galera. Bora, prepara aí, gente. Galera, a gente mal vai aparecer. Bora, Edmilton, eu quero ver você. O Felipe bateu uma foto. Paulo Wander pode sorrir aí. Tá se maquiando. Galera, mal vai aparecer. Marusca, por favor, não fuja. Pronto, ó, o Isaac apareceu, show. O Paulo Wander também. Ah, o Paulo gente, espera aí. Sabia, não. É bom que eu vejo. Vai, 3. Vai. 2. Cheers, galera. Espera aí que tá contra a luz. Espera aí, deixa eu botar aqui. Pronto. X. Show. Oh, droga, mas... Obrigado, gente. Show, galera. Tira a print da tela, Felipe.
É isso mesmo, verdade. Muito obrigado. Você é um Tira anjo. um print, talvez seja melhor, mais inteligente. Show! Deu certo? Eu. Pois, galera, é isso, então. Valeu, muito obrigado por tudo. Terça e quinta que vem a gente não tem aula, tá? Tem só a prova. Vai ser no horário da aula. E, por favor, não esqueçam do e-mail da Unifor. Você só faz a prova com o e-mail da Unifor, ok? Monitores, lembrem os alunos, Obrigado tá pela bom? presença, gente. Vou lembrar, professor. Até mais. Parabéns, Felipe. Tchau, até mais, galera. Cuida. Tchau, tchau. Cuida. Valeu.